estou em Coruripe, em Alagoas. A gente vai dar continuidade à história de reintrodução do papagaio chauá. E o que papagaio chauá tem a ver com o oceano? O papagaio chauá é uma espécie que ele vive na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica foi um bioma que foi muito devastado desde a chegada dos europeus. É o bioma que vem sendo devastado há mais de 500 anos. E por isso que o papagaio chauá já foi extinto aqui em Alagoas há mais de 40 anos. A gente vai dar continuidade a essa história. Foi uma grande ação que a gente trouxe 60 papagaios lá da Fundação Limington para Alagoas. E hoje, parte desses papagaios vão ser soltos aqui na reserva da Coruripe, que é um grande parceiro desse projeto, que está ajudando a segurar essas áreas de Mata Atlântica para que o papagaio possa voltar para sua casa. Acompanhe essa grande história da reintrodução do papagaio chauá aqui em Alagoas. Esse projeto é muito importante para a usina Coruripe, né? Um projeto que nós já vimos trabalhando aí há um bom tempo, né? Com vários parceiros, Ministério Público, né? A Universidade de São Paulo, e nós estamos muito felizes com esse projeto, né? Esse momento, né, é muito importante para a gente, né? Porque esse momento ele reflete todo um trabalho que foi feito lá atrás. É um momento onde nós vamos voltar os animais, né, que aqui em algum momento tiveram para seu habitat. Então, assim, é um momento muito especial para a gente, um momento muito especial para a empresa. Hoje a gente vê sabe o que é um tatu, sabe o que é uma cutia, sabe o que é diversos animais, mas se a gente não preservar, se a gente não cuidar, o meu filho, o seu filho, nossos netos, não vai saber o que é um tatu, não vai saber o que é uma cutia, não vai saber o que é uma árvore. Bom, estou aqui no Congenes, a gente está no viveiro, que ele produz aqui mudas nativas da Mata Atlântica. E o mais interessante, que ele vai mostrar para nós agora, que todas as sementes são coletadas por eles aqui da região. Isso que eu acho mais interessante, que você produz sementes de árvores nativas com as mudas daqui mesmo, da sua reserva, né? Positivo. Todas as sementes das mudas que a gente produz aqui, a gente coleta aqui na nossa própria reserva, na reserva do sítio Pau-Brasil, da Mata Atlântica. E a gente, quando eu faço a colheita dessas sementes, a gente traz aqui para a sala de seleção de sementes. Quando chega nessa sala de seleção de sementes, a gente faz a seleção delas. A que serve para germinação e as que não servem. A que serve para germinação, eu coloco nesse recipiente. Desse recipiente vai para uma câmara de sementes. Ah, você já tem uma câmara de sementes? Tem uma câmara de sementes. Que fica em temperatura e umidade constante? Isso. E a que não serve para germinação, eu deixo aqui para amostras, para quando a gente recebe visitantes, estudantes de fazer educação ambiental, para eles verem a nossa semente que a gente tem aqui, que a gente coleta aqui, tocar na semente, ver dessa sementezinha, vai formar uma árvore, que a gente já levou elas para mostrar aqui. Ó, aquela sementezinha que você pegou ali pequenininha, forma essa árvore aqui, ó. Para a criança é muito importante essa educação ambiental e de contato, né? Ela pegar realmente, pegar, tocar, ela cheirar. Isso. Semente que é cheirosa, hein? Essa aí é o burdão de velho. Olha que legal, para quem nunca viu uma mudinha de pau-brasil de perto, ó. E aqui, como essa reserva é a maior concentração de Alagoas, né? De pau-brasil nativo, tá aqui, ó, mudas, diversas mudas. Olha a quantidade de muda, né, de pau-brasil. Tem quanto tempo essa mudinha aqui? Essa muda tem 4 meses. 4 meses? 4 meses. Foi coletada na nossa reserva aqui. Muito legal. E para quem não conhece, tá aqui, ó, mudinha de pau-brasil. Nós estamos aqui nesse chão cheio de pau-brasil aqui, de flor de pau-brasil. Hoje aqui O que agora tá florindo, tá jogando tá todo pau-brasil? Pau-brasil, tá todo florido. Às vezes você vê, foi todo canto tacando pro chão, tá vendo? É uma das matas aqui de Alagoas, não sei dos outros estados. É uma das matas mais de Alagoas, porque essa mata aqui ela tem pau-brasil em toda a área. Grosso. E esse aqui é um pau-brasil, Esse aqui né? é um pau-brasil. Como é que o senhor sabe que é pelo tronco? Você vai conhecer o pau-brasil porque quando você tiver essa casca, ela é cabocla. Ah, ela é cabocla, né? É cabocla, né? É, ó. Aí quando você corta aqui uns 2 centímetros, aqui dá uma parte branca. Quando sai da parte branca, é a parte vermelha. Então tem essa característica do pau-brasil. É muito bom de conhecer. Esse é maciço, É né? uma madeira assim. Esse aqui é madeira. Esse é madeira. A coisa bonita da flor do pau-brasil é que ele é verde e amarelo, né? Tem na superfície da flor tem uma pintinha vermelha. Uma pintinha Pode dar uma vermelha, olhada. mas ó, a basezinha. Nós já estamos no centro de visitação da usina Coruripe.
Estou aqui com o professor Luiz Fábio. Luiz Fábio, isso aqui então é uma base dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica do Grupo Coruripe, isso? Isso. A usina Coruripe tem essa área de floresta atlântica aqui, que por causa da importância, presença de pau-brasil, é a maior reserva de pau-brasil aqui nessa região, nesse ponto do nordeste do Brasil. Então é uma reserva de 1.200 hectares que foi transformada em posto avançado da reserva da biosfera da Mata Atlântica e foi a área que a gente escolheu para fazer a reintrodução do chauá. Dos chauás. Agora a gente tem que ir cedo, antes da primeira alimentação. A gente vai fazer parte dessa ação junto com o Luiz aqui, que é o quê? Antes de começar o projeto de reintrodução, o Luiz vai pegar cada animal, colocar uma medalha de identificação em cada indivíduo para conseguir visualizar de longe. Essa marcação é muito importante no monitoramento pós-soltura, porque aí você vai saber quem é cada indivíduo e o comportamento de cada um, né? Porque aí o Luiz tem equipe que vai ficar monitorando esse projeto pós-soltura. A gente vai pegar os 20 animais, colocar a medalha e aí quarta-feira começa o projeto de reintrodução. Acompanha aí. Vamos lá! Eu peguei carona com o James aqui, agora ele está subindo. Agora a gente vai pro viveiro, que é no meio do mato. O viveiro dos papagaios fica já dentro da mata, para justamente eles não terem contato com as pessoas, para ir distanciando das pessoas e já quando soltar, aí já está na mata. Agora você vê a questão de segurança, aqui ninguém entra, aqui é uma área de reserva e os papagaios estão no meio dessa mata. Então agora a gente olha o tamanho da corrente, é para ninguém passar. Ó, chegamos agora no viveiro, ó, os papagaios aí. Agora a gente vai fazer essa ação de capturar todos os papagaios para colocar essa medalha de identificação. Eles já estão todos do lado de lá, então a gente vai capturar, colocar a medalha e solta para o viveiro maior. Sou estudante de Biologia da USP, sou aluna também do professor Luiz Fábio, da parte de Educação Ambiental, né, do projeto dos papagaios chauá. Então, estou lidando com essa parte de conscientizar as pessoas a não capturar, né, já que é uma espécie ameaçada de extinção justamente pela captura. Explica para nós, Luiz, o quanto é importante colocar esse colar com essa medalha em cada indivíduo. Exatamente. A gente agora está na última fase da reprodução, né? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Todas as aves já estão anilhadas. Elas já vieram anilhadas para que a gente saiba identificar individualmente cada uma delas. Eles poderem vir para cá, né? Isso, exatamente. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai colocar essa medalha no pescoço, porque a medalha, se você olhar a anilha, você não consegue enxergar de longe. Então, isso seria um problema para o monitoramento. A medalha a gente enxerga de binóculo, o bicho pousado, você sabe quem é quem. Então agora a gente vai pegar, colocar a medalha em cada um deles, fazer uma última análise da condição física, né? Porque isso eles já vieram para cá todos voando, todos ok. Nós vamos dar uma última olhada, então a gente captura aqui nesse viveiro menor e solta de novo no viveiro grande, para onde eles vão começar a ser preparados para serem soltos. Condição corporal do animal excelente, os animais estão muito sadios. Sim. Você vê a coloração deles, os animais estão lindos, saudáveis.
E com uma musculatura boa Você vê para a voo. musculatura de voo boa, ó, a asa boa, tá perfeito Não, para voar. antena, Esse tá maravilhoso, dos mais bonitos. para ele não bicar na minha mão, eu já ponho para ele bicar a tela, algum graveto, que aí a atenção dele vai pro graveto e a minha mão escapa. Finalizamos o procedimento de marcação dos animais. Agora a gente vai colocar a comida. Eu já trouxe o licuri e as frutas que são postas todos os dias aqui. Os animais estão super bem, agora ficam um pouco mais cansados, estressados, porque a gente fez essa contenção que é necessária. Agora é deixar eles quietos, aí em poucos dias esses animais vão estar de volta para a Mata Atlântica, de onde eles nunca deveriam ter saído. Olha que café da manhã, né? O cuidado que eles têm aqui com os animais, a diversidade de fruta que é posta para os animais e mais, o que acho até mais importante, é o que eles colocam aqui de semente, coquinho, que são nativos aqui da região, para os animais já começarem a comer aqui, né, nesse recinto, e quando eles estiverem soltos, para eles reconhecerem lá na natureza o alimento. Isso é muito importante, essa conexão das frutas que eles vão encontrar no meio ambiente, né? E aí eles vão, com o tempo, desvinculando, não comendo mais o alimento que é oferecido aqui, né, dentro do recinto, e vão se alimentando mais da natureza. Então, ó, esse é o oricuri, é um coquinho bem típico daqui. E eles adoram, não é não? Gostam muito. Vamos ver se é bom mesmo. Docinho, docinho, docinho. Delícia! Aqui nós temos, né, uma reserva de Mata Atlântica, né, de aproximadamente 7.000 hectares, né, formando vários corredores ecológicos. É reconhecido como reserva da biosfera da Mata Atlântica, né? O que quer dizer isso? É uma área de extrema importância de preservação. Nós temos todo um cuidado de estar recuperando e ao mesmo tempo preservando essa área. Ela é muito importante para a gente porque, primeiro, nos ajuda principalmente na questão da bacia do Rio Coruripe, né? Essa área aqui toda, ela na verdade é uma recarga hídrica para alimentar o Rio Coruripe. A gente brinca, na verdade, que a própria floresta faz um serviço ambiental para a gente, né? Porque ela gera água para a bacia do Coruripe que alimenta, né, a indústria. Então é uma área estrategicamente extremamente importante para a gente. Bom, agora a gente chegou aqui na principal nascente da Reserva Pau Brasil, né? Conta um pouco dessa nascente. Estou vendo que ela brota do fundo da areia, né? Essa nascente aqui é uma das principais riquezas que a gente tem na nossa reserva aqui. Ela é uma nascente de água mineral, que daqui ela faz o abastecimento das duas piscinas, que são para os alunos tomar um banho quando saírem da trilha, e vai para o consumo dos trabalhadores da usina. E é muito legal. E uma coisa muito legal que ele falou anteriormente, que é o que? Só tem bastante água aqui porque tem a mata. Positivo. Porque aí, com as raízes das árvores, aí você vai ter uma recarga hídrica quando chove, consegue levar água lá para a caixa d'água da natureza, para o lençol freático, e agora a gente vê água saindo. Se tirar toda essa árvore daqui, tirar a reserva, isso aqui acaba rapidamente. Por isso que é tão importante essas reservas de Mata Atlântica, é que mantém essa quantidade de água de qualidade, água mineral, não é? Mineral. Em quanto tempo você faz as análises? De 8 em 8 dias. Vem uma equipe. Toda semana? Toda semana vem uma equipe de Maceió fazer análise na água, saber como ela está, saber porque ela vai para o consumo Não, e eu vou beber aqui agora. Posso beber, né? Pode beber. Água mineral direto da fonte, olha que legal. Agora eu vou
tentar gravar a água saindo lá embaixo. Olha que legal. E é geladinha aqui, né? Fresquinha. Olha ali, ó, saindo a boca. Que legal. Agora, segura aqui pra mim, James. Segura aqui pra mim aqui, ó. Vai filmando aqui, ó. Aí, ó. Agora vamos ver se essa água é boa mesmo, hein, ó. Geladinha, água mineral, direto da fonte. Nada melhor, hein? Bom, agora a equipe vai instalar essas plataformas, que são comedouros, que eles vão ficar do lado externo para ter um reforço alimentar, não, Luiz? Explica um pouco melhor isso. O que a gente faz aqui é pegar, porque esses aves ficaram por 7 meses aqui dentro desse viveiro. Então nós vamos colocar a mesma plataforma de comida, eles já têm imagem de busca, eles sabem, né, que aquela construção é uma plataforma de alimentação. Então nós vamos colocar 2 aqui fora, para que eles, quando saírem, eles terem a certeza de que nesse lugar tem comida. Eles sempre vão achar comida aqui. Então tem que ser aos poucos. Aos pouquinhos eles. Então a ideia é que isso seja como uma casca de uma cebola, em camadas. As camadas vão devagarinho, o bicho vai abrindo e vai tomando conta da floresta. Consegui acertar bem naquele vão ali, né? Ele amarrou uma pedra na corda. Vamos ver. Aê! Primeira. Vamos aqui, Luiz. Bom, estou aqui no Sítio Pau Brasil, na grande reserva do Grupo Coruripe. É um lugar maravilhoso e hoje é um dia de festa. A gente está participando da soltura de Amazônia rodocorito, papagaio chauá, aqui nesse fragmento de Mata Atlântica. Um grande fragmento, muito importante, com a maior concentração de pau-brasil nativo, e conseguir voltar com esse animal para cá depois de mais de 40 anos dessa extinção, é muito legal acompanhar isso aí. Chegou o grande momento, eles tiveram que subir para abrir porque os papagaios comeram a corda. Agora a gente vai afastar e esperar esse grande momento, depois de mais de 40 anos, voltar com o papagaio para a Mata Atlântica. Bom, a janela já foi aberta, agora é aguardar os papagaios saírem. Ter um cacho de dendê para chamar a atenção deles. Agora é paciência, não tem o que a gente fazer. Agora é ficar escondido, aqui e esperar a curiosidade dos papagaios.
papagaios estão tendo uma movimentação grande. Estão saindo, olha lá. Vai começar. Que momento especial. Ah lá, eles comendo dendê. Ó, já saíram. Que momento especial. Fala qual que é a sua emoção depois de tantos anos de animal extinto aqui na Mata Atlântica de Alagoas e vocês conseguiram fazer esse feito para a conservação da espécie. Não, é uma sensação realmente maravilhosa, né? Dá vontade de ir lá com isso. Esse é o fruto maior de um trabalho sério, comprometido, envolvendo inúmeros órgãos e instituições e que permite a gente reintroduzir. Hoje é a comprovação de que ainda há tempo, que basta a gente se comprometer para mudar essa realidade e deixar para as futuras gerações um mundo muito melhor do que o que a gente recebeu. A gente espera que a população se sensibilize, que eles entendam a importância das futuras gerações também poderem observar e vivenciar a diversificação das espécies que está contribuindo na manutenção do meio ambiente. É muito gratificante para todos que fazem a gestão municipal e principalmente para a Secretaria de Meio Ambiente de Coruripe estar nesse momento de soltura dos papagaios chauá. É um momento emblemático, animais que estavam há mais de 40 anos extintos das nossas matas estão sendo reintroduzidos aqui em Coruripe. Eu tenho certeza que esse é um primeiro passo de um projeto que tem tudo para dar certo. É uma satisfação assim, muito grande a gente colocar hoje o papagaio chauá novamente em liberdade, né? Porque era um pássaro que era abundante aqui, havia muito contrabando de aves, de animais silvestres no estado. Os meus pais, meus tios, eles tinham já um pouco dessa consciência na época de ecologia. E eles procuraram, a gente teve a sorte de ter profissionais na época que foram pioneiros, né, nessa questão desses corredores de Mata Atlântica, nesse bioma de Mata Atlântica, e a gente conseguiu preservar uma boa parte desses animais. Eu acho que é o futuro, né? Tudo a gente buscar o progresso com a sustentabilidade. Luiz, é uma honra estar aqui nesse momento, né, de a gente ver uma espécie que já estava extinta localmente, depois de 40 anos conseguir voltar com esse animal. E legal que esse projeto, quando o Luiz recebeu esses vários animais de apreensão do tráfico, lá atrás, no começo, para conseguir reabilitar cada filhotinho, né, trabalho do Beto, né, e da Fundação Limington, e depois a Bluestone entrou para ajudar a conduzir esses animais de avião. Lembra como é que foi aquela viagem, debaixo de chuva, eu e o Luiz pegando esses animais e pegando um avião de madrugada e trazendo de volta para Alagoas aqui. E hoje, finalmente, 20 animais voltando para a natureza. Hoje a gente fecha, na verdade a gente fecha um ciclo hoje e começa outro. Então assim, a gente fez um grande esforço com o IBAMA, com o ICMBio, com várias entidades ajudando. Levamos lá para o criador do Beto Polesiel num primeiro momento, porque eles eram muito bebês, muito novinhos. Muito filhote, 2 dias de vida. 2 dias de vida, e aí depois eles foram para a Fundação Limington para terminar essa fase de crescimento, né, de aprender a voar um pouco nos viveiros. E aí foi aquela aventura que a Blue também nos ajudou, de transportar os bichos até Maceió, né? Eram 60. Eram 60 papagaios. É muito animal para conduzir de uma vez. Isso. E no avião, para conseguir isso. Conseguir vaga no avião, aquela coisa toda. E aí a gente trouxe para cá, eles ficaram no IPMA durante mais de um ano e pouco. E aí agora... Muito importante essa parte de adaptação. De acostumar com a temperatura. Claro, com chuva, né? Com todo o regime diferente que eles vão ter. E aí a gente trouxe aqui para a usina Coruripe, eles ficaram 7 meses nesse viveiro e hoje a gente fechou esse ciclo, né? E agora com eles. Agora, é o que eu falo, agora acabou a nossa parte. Só monitorar de longe agora. Isso, e agora é com eles. Parabéns. Muito obrigado, parabéns para nós. 24 horas após o início da reintrodução dos papagaios chauás aqui em Alagoas, a gente acordou bem de madrugadinha, bem cedo para chegar no amanhecer aqui, pegar as aves no início das suas atividades. Estou aqui com o James, responsável pelas aves aqui, e o professor Luiz Fábio. E agora a gente vai acompanhar o monitoramento pós-soltura. Luiz, conta um pouco desse monitoramento pós-soltura, que é muito importante para avaliar aí como é que estão os animais, enfim. Essa é a fase mais importante do trabalho agora, né? Então a gente
todo dia vem para a mata, né? O James vai fazer isso para nós todos os dias agora. E a gente usa uma técnica, que é a técnica do playback. A gente toca o canto dos papagaios e provoca uma resposta imediata deles. Aí você consegue contando, eles vão chegar perto e tal. A gente com o binóculo vê a medalhinha, então sabe quem tá solto e quem a gente está vendo aqui, se está bem, se o bicho está, né, tá bem de saúde, tá funcionando bem na natureza. Dos 14 que a gente soltou ontem, né? Dos 20, né? 14 saíram, ficaram 6 aqui dentro ainda, que vão sair quando eles quiserem, né, no tempo deles. A gente conseguiu registrar de novo 13. Então, eu acho que é um baita sucesso, assim, para o primeiro dia. Via os animais aqui soltos, é indescritível. Uma mata que era calada e agora não via nada, muito pouco, né? E agora você ouvir a quantidade de papagaios, eles conversando entre eles, né? É muito bonito. Tá na zoada do papagaio agora. A gente pretende voltar, mostrar a evolução do projeto, enfim, mostrar o monitoramento desses animais aqui na Mata Atlântica de Alagoas e mostrar que funciona, a gente consegue fazer reintrodução, fazer refaunação numa reserva tão importante quanto essa. Acompanhe nossas redes sociais.